Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Vamos começar a ler hoje o livro de Romanos. Como vocês sabem, quem escreveu Romanos foi Paulo, e era um momento que havia uma divisão na igreja, e as cartas de Paulo, na verdade, são bem assim. Feitas para instruir e para esclarecer muitas dúvidas entre o povo da época. Então, vamos ver o que Romanos traz para nós aí. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe o seu like aí, por favor. Então, vamos lá? Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Jesus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Aqui ele tá falando também, principalmente para os gentios, tá bom, gente? Gentios é o povo que não era judeu na época, eu já falei isso aqui, mas só para relembrar. Todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês, que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O livro de Romanos é um livro que você deve ler depois, né, que a gente lê junto aqui, lê muito mais vezes, ele traz muita revelação, e aqui confirma o que nós já sabemos, que a nossa salvação não vem pelas nossas obras, não vem exatamente pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas vem pela nossa fé, vem por a gente acreditar que Jesus morreu naquela cruz por nós para nos salvar. Quer dizer, você não pode comprar, você não pode fazer nada para ganhar essa salvação, a não ser crer e ter fé. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que Deus só pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os tributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Aqui, gente, ele tá fazendo, assim, uma revelação que o próprio povo judeu, que sempre conheceu a Torá, que sabia quem era Deus, que tinha muito conhecimento, não reconheceu Jesus quando Jesus veio. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Profundo isso, né?
E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como dos pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, os entregou às paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Aqui, assim, é meio que ele deixa meio implícito sobre o homossexualismo, né? Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixões um pelos outros. Aqui já fica bem claro, né, sobre o homossexualismo. Começam a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si o castigo merecido pela sua perversão. Gente, o homossexualismo é um assunto extremamente polêmico, certo? Quem é homossexual vai pro céu, não vai pro céu? Não cabe a nós julgarmos o que é certo e o que é errado. Existem coisas aqui na Bíblia e o que eu tenho para dizer é que Deus ama a todos nós, independente dos nossos defeitos, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele nos ama. Ele não ama o pecado. Ele não ama as coisas que são feitas diferentes da sua vontade. Então, não cabe a mim ou a quem tá aí do outro lado, ou a qualquer outra pessoa, julgar se quem é homossexual vai ou não pro céu, se quem tem algum outro, porque não existe pecadinho e pecadão. O pecado de quem é homossexual é maior do que aquele que tá mentindo, que tá traindo. Não existe isso. Nós não fomos chamados para sermos julgados de acordo com o pecado. O seu pecado. Aqui não é. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. Que você recebe uma pena menor, porque o seu delito foi menor. Você teve um delito muito grande, então você vai ter uma pena maior. Você vai passar 10 anos no inferno. Não, você vai passar 50 anos. Você vai passar o resto da sua vida. Não vai ter isso. Então, não cabe a nós o julgamento. Nós temos que amar uns aos outros, independente de qualquer coisa. Amar a pessoa não quer dizer que a gente concorda ou deixa de concordar. O que está na Bíblia, ninguém vai poder mudar isso. E quem acredita na Bíblia, acredita no que está aqui, que é imutável. Então, cabe a nós amarmos todas as pessoas igualmente, independente dos pecados dela. Porque se você não pode amar alguém porque ela é homossexual, também não pode amar alguém porque trai, não pode amar alguém porque mente. Não cabe a nós isso. A pessoa normal, eu costumo dizer assim, eu tenho muitos amigos homossexuais, eu amo muito eles, porque são pessoas maravilhosas, e eles já sofrem muito com o peso desse jugo. Já sofrem demais, porque sofrem preconceito, sofrem muitas vezes preconceito dentro da própria família. Eles já pagam um preço muito alto, e muitos nem sequer se aceitam como são. Então, eu deixo exclusivamente para Deus resolver esse assunto, em relação não só ao homossexual, mas em relação a muitos pecados. Não cabe a nós julgarmos. Porque todos nós somos extremamente pecadores. Nós pecamos a hora que nós acordamos, a hora que nós vamos dormir. Então, não cabe a nós entrarmos em mérito e nem nos acharmos melhores ou piores que alguém. Ok? Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, arrogância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Capítulo 2. O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ao mesmo tempo que ele tá falando lá em cima, ele já fala aqui embaixo realmente o que acontece quando a gente julga alguém. Se você julga, você também será julgado. Então, deixa esse assunto para Deus resolver. Vou ler novamente o capítulo 2.
Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Quer dizer, é pecador julgando pecador, não faz sentido. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Aqui diz, né? Nós somos pecadores, mas a partir do momento... Deixa eu só pegar aqui. A partir do momento que nós nos arrependemos, Deus tem compaixão de nós para nos perdoarmos, né? Deixa eu só... Faz tempo que eu não achava os meus post-its. E eu tava até com saudade de escrever aqui. Julgamento, arrependimento. Ele é um livro muito rico. Romanos é um livro muito rico, muito cheio de coisas para nós aprendermos. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para que o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Aqui, quando ele fala primeiro para o judeu, depois para os judeus, depois para o grego, eu subentendo que é primeiro para aquele que conhece a verdade. Porque aqui o judeu conhecia a verdade, ele tinha um contato direto com a Torá. Ele conhecia Deus, ele conhecia os pensamentos, o que importava de verdade para Deus. Eles estudavam isso desde pequenos. E os gregos, que eram gentios, eles tinham muito menos conhecimento. Então, eu imagino que essa analogia, primeiro para o judeu, depois para o grego, é primeiro para aquele que já sabe a verdade, já tem a revelação da verdade e continua praticando as más obras. Honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para os judeus, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Uau. Ou seja, se tu já sabia da verdade, tu se prepara, porque tu vai ser julgado diferente, né? Todo aquele que pecar sem a lei, e sem a lei também permanecerá. E todo aquele que pecar sob a lei será julgado. É que eu acabei de falar para vocês, né? Quem já conhece a verdade, a lei aqui, na verdade, a lei aqui a gente pode entender como a verdade sobre a vontade de Deus, sobre a graça de Deus. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei que estarão declarados justos. Gente, assim, muita gente tá na igreja, vai na igreja, faz o protocolo da igreja e acha que isso basta, não constrói um relacionamento com Deus. E sai ali da igreja e vai fazer coisas horríveis. E aí? Isso é certo? Adianta você ir na igreja e não entender o porquê você está indo na igreja? Não faz sentido para Deus. É como se você estivesse representando um teatro a sua vida toda. A religiosidade, se você não tomar cuidado, vira um teatro para sua vida e você nunca vai construir um relacionamento verdadeiro com Deus, que é o que ele realmente quer. Por isso que ele diz que ouvir a lei, entender a lei não basta, você tem que praticar. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si, mesmo embora não possuam a lei.
pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e seus pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara seu evangelho. Uau, fortíssimo isso! Os judeus e a lei. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior. Porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei, a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros, não ensina a você mesmo? Você que prega quanto furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É bem forte, né? Não basta saber, tem que praticar. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita em circuncisão, é transgressor da lei. Ele tá escrevendo isso daqui também, gente, só para falar um pouco do contexto histórico. Na época, tava tendo, assim, muita polêmica em relação à circuncisão. Os judeus exigiam que fosse feita a circuncisão. Gente, eles não queriam isso, porque é uma coisa muito invasiva. E aqui Paulo tá deixando claro que não basta a circuncisão, não tem valor a circuncisão. Ele não se tornará certo diante de Deus se for circunciso e não praticar a lei, não praticar as coisas que Deus, né, coloca no nosso coração, que tem que ser uma coisa natural. E muitos gentios ali, eles não tinham a circuncisão, mas eles tinham no coração deles as leis de Deus, as coisas que Deus queria que eles praticassem. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão. É o que é meramente exterior e físico. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão. A que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente. Circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita, para que o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha só, aqui Paulo deixa claro para eles que a circuncisão já era, que essa coisa de circuncisão já era. Que depois que Jesus veio, que tudo aquilo aconteceu, a circuncisão é feita no seu coração. A marca de Deus está no seu coração. 3. Que vantagem há, então, em ser judeu ou em que utilidade há a circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras, prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniamente afirmam que dizemos?
Façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Ninguém é justo, versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sem garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aquele que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é meramente a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que crerem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gente, aqui é importantíssimo esse versículo, que deixa mais uma vez claro, né, no capítulo 3, versículo 21, a importância da graça de Deus na nossa vida. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador. Desculpa. Daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído baseado em seu princípio. No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Aqui deixa muito claro, gente, muito claro a importância Deixa eu só ver quantas páginas tem aqui pra eu vou parar o vídeo pra não ficar muito longo. Porque eu tinha dividido. Então, eu vou parar aqui. Porque senão vai ficar muito longo. E aí, eu volto no próximo vídeo pra gente continuar. E aqui, só pra resumir, fica claro que o que Deus olha é a sua fé, você crer realmente em Jesus e não você entender que não vai ser uma circuncisão e que ele não estava fazendo distinção em relação ao povo de Deus, que são os judeus para quem Jesus veio e não aceitou, e os gentios, que são os outros povos, que Deus estava ali para todos. Se alguém tem alguma dúvida, Paulo deixa claro aqui na carta de Romanos que não existe diferença, é um Deus só para todos nós. O que depende é nós aceitarmos ele e termos essa circuncisão no nosso coração. Ok, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.